Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Personi, jornalista, e no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho, compreensão e usos no contexto de uma Secretaria de Educação. Conosco, a sua autora, a pedagoga e mestre em Educação pela USCS, Valéria Machado Araújo Santos. Valéria, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a primeira perguntinha vem. Quando você entrou no mestrado da USP, você já veio com esse tema ou ele surgiu a partir das aulas? Esse tema ele foi construído a partir das aulas. Eu tinha a identificação com o professor Paulo por conta da graduação e me encantei aí, tive uma boa conexão com a questão dos indicadores, né, que é o tema central aí da minha dissertação. Por conta também da área de atuação, né? Na época eu estava atuando na gestão municipal da rede aqui pública de Diadema, então foi um tema, uma provocação, desafio que eu tinha dentro do meu ambiente de trabalho. Para quem não leu o seu trabalho, dá uma pincelada de qual a importância dos indicadores no setor educacional e quais são os mais utilizados nessa área. Bom, o uso de indicadores, né, de métricas, ele é independente da área, ele valida o trabalho e a gestão. E na educação não pode ser diferente. Olhar para as métricas, olhar para esses dados e utilizá-los como direcionamento aí para tratar as estratégias de intervenção com vistas à melhoria da educação pública é fundamental. E dentro da educação, né, ainda que na gestão pública, a gente tem esse desafio de entender a validação dessas métricas. Até adiantando a questão dos resultados, né, da pesquisa, a gente percebe que não há uma intimidade com essa prática. É um desafio, é uma construção de um novo comportamento dentro da gestão pública na área da educação. Apesar do trabalho retratar, né, um lugar específico, geograficamente falando, a gente percebeu também com o arcabouço teórico do trabalho, em outros municípios, em outros espaços geográficos, esse mesmo desafio, que é o uso desses dados para ter uma gestão, o tratamento das estratégias dessa gestão pública de uma forma mais assertiva, né? Quando a gente conhece com os dados de forma mensurável a nossa realidade, que é a nossa realidade social, lógico que atrelada a outros fatores do recorte social, e consegue olhar para esses dados e desenhar uma outra estratégia, uma outra forma de intervenção que está atrelada também à questão das políticas públicas, é fato que a gente consegue um resultado muito mais assertivo, resultados muito mais plausíveis dentro dos objetivos traçados. Você teria algum exemplo de algum indicador que é bastante importante para vocês na área da educação? Um indicador, por exemplo, de esforço docente, né? É um indicador que mede aí o trabalho do professor. Então, por exemplo, ele traz os dados dentro da minha rede, quantos professores eu tenho que atuam em duas redes, se esse professor ele atua em segmentos diferentes, por quê? O indicador me mostra que o professor que atua em um segmento da educação infantil e o outro segmento do fundamental, o desempenho desse professor ele acaba caindo e o esforço dele aumentando. E automaticamente isso reflete no trabalho da rede. Então, por exemplo, quando a gente teve agora há pouco tempo aí a proposta do Estado, né, do integral, onde com a carga horária que ele propõe para o professor a dedicação exclusiva, objetivamente ele está olhando para esse esforço docente para aumentar o desempenho desse professor dentro da rede, ou seja, viabilizar o desenvolvimento desses estudantes dentro da rede. E aí é que a gente não entra na discussão se isso é bom ou ruim para o professor, né? Mas apenas olhando para esse dado que traz. Quando o professor ele tem a dedicação integral em uma rede, em uma modalidade de ensino, o esforço docente dele diminui e tende a aumentar o que? A melhora da qualidade do serviço prestado ali como servidor público. E nesse estudo que você realizou especificamente em Diadema, porque na verdade é o seu local de atuação, né? Quantas pessoas participaram da pesquisa e de que forma, né? A pesquisa ela foi realizada com 9 técnicos especialistas, né? Como a minha linha de pesquisa da área de gestão pública e políticas públicas, né? Gestão escolar e políticas públicas, nós avançamos
lançamos no órgão central. Então, a ideia desse projeto, né, a proposta da dissertação, era olhar para a cabeça pensante que vai articular todas essas estratégias. Então, foi realizado com 9 técnicos que estavam atuando na gestão pública no ano, né, da pesquisa, para olhar aí a relação deles com esse indicador, como isso se aplicava no dia a dia, no cotidiano do trabalho. Você disse aí no teu trabalho, que eu achei bastante interessante, que a diferença entre aqueles que tinham formação em saúde e dos que tinham formação em educação teve impacto no resultado. Isso é algo que te surpreendeu? Me surpreendeu, sim. O que acontece? Lá nós temos um grupo de fonoaudiólogas que atuam junto à gestão, principalmente na parte de desenvolvimento de estratégias. E quando elas trazem a experiência delas profissionais com indicadores, elas trazem com dados, elas trazem de uma forma muito íntima a fala e a aplicação real e o resultado, como isso foi desdobrado como política pública. Olhar para o indicador, mesmo que da área da saúde, mas com vistas aos resultados, como refletia na área da educação. Foi algo que me chamou bastante atenção, era algo que a gente nem era uma hipótese que nós tínhamos levantado no início da dissertação, né? E aí, com uma outra provocação, um outro questionamento, que é olhar um pouquinho lá atrás no nosso trajeto de formação. Até que medida essa graduação da área da educação está olhando para essa formação, né, desse contato do olhar estratégico para os indicadores. E por que na área da saúde a gente percebe um investimento nesse quesito, na formação desses profissionais, e na educação não? A área da saúde é muito comum o uso de quantitativo, né? A pessoa da educação vai mais para o qualitativo, né? Agora, houve uma devolutiva do teu trabalho para ele, pelo menos para os 9 participantes, foram 9, né, que você falou. Eles ficaram sabendo do teu trabalho, o resultado, o que eles acharam, se surpreenderam também? Então, a gente ainda está em processo, porque alguns deles saíram, né, da gestão e a gente acabou perdendo o contato. Muitos deles não estão mais lá na gestão pública. O que, inclusive, até me entristeceu, porque a ideia era justamente pegar esse pessoal e fazer uma espécie, aplicar, né, o nosso produto, que era um curso formativo para esse público, para a gente repensar a prática, mesmo naquele intuito de vamos reformular a rota. Mas, infelizmente, não foi possível por conta de mudança de gestão, mudança de partido, enfim. Acontece. Mas é uma proposta que a gente ainda tem para trazer aí para a nova gestão. E para terminar, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência do mestrado. Como é que foi para você ter feito o mestrado? Em que isso agregou valor na tua área de trabalho? E a grande pergunta, né, de $1 milhão, né? E agora? O que acontece a partir de agora para mestre em educação? Bom, o mestrado ele foi um divisor de águas, principalmente com a questão profissional, né? O processo de clarificação e ampliação de visão, e acho que até da cosmovisão, tanto profissional quanto de vida, ele é muito impactado nesse processo, né? É um processo muito desafiador, eu confesso, eu sabia que não seria fácil, né, essa trajetória, mas foi extremamente desafiador, mas, como eu sempre digo para as alunas, né, a grande beleza da vida é você aprender a apreciar o processo. E com todas as dores, ainda assim, foi um processo muito bom, foi um processo que eu percebo um amadurecimento profissional muito grande, até no sentido não só com as questões profissionais, mas com as questões humanas também, né, de relação. Eu falo que o mestrado também é um lugar para network fantástico, né, você tem contato. Apesar de eu já passei por todas as redes aqui no ABC, né, já trabalhei em todas as redes, estou em São Paulo também agora, mas ter contato tão próximo com pessoas de outras redes também amplia as nossas discussões, né? Então, foi um processo extremamente gratificante. E agora, a projeção aí é para uma transição de carreira, né? Eu tenho a projeção para o próximo semestre agora, de deixar uma das prefeituras que eu atuo, na educação básica, e fazer essa transição para a área acadêmica, né? Eu participei do processo de iniciação à docência USP, a minha mentora foi a professora Shirley, uma excelente referência que eu tenho desde a graduação, e é um projeto que eu tenho. Enfim, a questão da gestão pública é algo que eu sou apaixonada. Já fui intencionalmente para essa linha de pesquisa, porque eu entendo que é o meu perfil de trabalho. E as possibilidades são muitas, né? Principalmente em São Paulo, que é uma rede muito maior, questão de proporção, né? Comparado aqui no Diadema, e que as possibilidades são muitas lá, né? Já existem algumas propostas que a gente está analisando. Enfim, é um novo momento. Eu me sinto muito feliz, muito realizada. Foi uma conquista que eu sonhava já há alguns anos. Eu lembro que no final da graduação, na USP, a professora Ana Silva, o próprio professor Paulo já falava, você vai para o mestrado, né?
Aí tive um intervalinho aí de 2 anos e tive a oportunidade de retornar e sou muito grata pela oportunidade. Que ótimo. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.